Pesquisa de mestrado ou doutorado é experiência profissional? Oi, meu nome é Camila Valença e esse é o Camila em Biotech. Se você gosta de assuntos como ciência, rotina, estudos, vida acadêmica e etc., você é bem-vindo a esse canal. E eu já te convido a acompanhar esse canal, se inscrever, curtir esse vídeo e clicar no sininho para você não perder nenhuma notificação. Algo muito enraizado na nossa cultura é a de que mestrando e doutorando são estudantes. Mas na prática, quem de fato sabe como que é a pós-graduação é o mestrando e o doutorando. E muitas vezes a pós-graduação stricto sensu é confundida com a pós-graduação lato sensu. E também porque não é uma informação muito comum de ser passada. Mas esse vídeo é justamente para isso, é para te comunicar a diferença entre pós-graduações. A pós-graduação lato sensu, ela é conhecida como a especialização ou como o famoso MBA, Master in Business Administration. A pós-graduação lato sensu, ela é basicamente uma extensão da graduação, só que de forma paga. E sim, ela é muito boa, principalmente em áreas como a medicina, a enfermagem, a estética, a administração. Mas ela não é uma pós-graduação em que você tem um trabalho ali até atrelado. Claro que se você faz uma pós-graduação lato sensu, você vai precisar de dinheiro para pagar ela, porque elas não são de graça. Normalmente, esse tipo de pós-graduação dura entre 1 e 2 anos. Então, por exemplo, no meu caso, eu sou nutricionista. Tem algumas coisas na clínica que, se eu quiser fazer, eu preciso ter uma especialização, como, por exemplo, a prescrição de fitoterápicos, que são remédios, só que de origem mais natural. Então, se eu quiser focar na área da nutrição esportiva, é interessante que eu tenha uma especialização lato sensu em clínica esportiva. O médico, ele sai da faculdade de medicina, o estudante de medicina sai da faculdade de medicina, e ele vai escolher qual a sub-área que ele vai querer permear. Ou seja, se ele quiser ser um oftalmologista, ele vai precisar fazer uma pós-graduação lato sensu para ele poder ter uma certa expertise a mais naquela área ali específica. Porque quando a gente se forma sabendo de tudo um pouco. Mas a gente não é especialista de fato em uma área. E para isso serve esse tipo de pós-graduação. Na pós-graduação lato sensu, você vai ter aulas, você vai ter palestras, você vai ter vários tipos de atividade, como se você ainda estivesse na graduação. Só que essas atividades vão ser mais focadas justamente para essa área que você selecionar. E você também, como na pós-graduação, vai ter um TCC para fazer. Então, é uma pós-graduação que exige, sim, da pessoa que faz, do profissional que faz, mas ela não é igual a stricto sensu. E eu vou falar aqui da stricto sensu, que é a que eu fiz. Diferente da pós-graduação lato sensu, a pós-graduação stricto sensu ela é focada para a área acadêmica, ela não é focada para a área clínica. Tanto que, inicialmente, ela era um tipo de pós-graduação que somente pessoas que queriam seguir a carreira acadêmica, ou seja, se tornarem professores / pesquisadores universitários, faziam. E isso é um conceito que tem até hoje lá fora. Fora do Brasil, esse conceito permanece. Mas alguns esquemas de avaliação começaram a introduzir a pós-graduação stricto sensu como uma forma de pontuação, por exemplo, em concursos públicos. Então, muitas vezes você faz um concurso público e ele não vai ser para a área acadêmica, não necessariamente é um concurso público para ser um professor universitário. Mas, se você tiver um mestrado e um doutorado, vai contar como pontuação. A pós-graduação stricto sensu, como eu bem mencionei, eu acabei mencionando antes, ela é chamada também de mestrado e doutorado. E você também vai ter disciplinas que são obrigatórias, você vai ter também provas, seminários, palestras, participação em eventos por conta das horas extras que você tem que ter. Mas, além disso, você tem uma coisinha chamada projeto de pesquisa. Ao contrário da lato sensu, que foca na produção de um TCC, a stricto sensu vai focar na produção de uma tese, quando for de doutorado, e de uma dissertação, quando for mestrado. E esses documentos, eles são escritos durante o decorrer da sua pós-graduação. E, claro, eles são focados no seu projeto de pesquisa, na área específica a qual você quer seguir. Dependendo da área que você escolher,
Para esse projeto de pesquisa ser desenvolvido, você vai precisar ter uma permanência em algum local, seja em uma pesquisa de campo ou num laboratório. Como vocês bem sabem, no início do vídeo eu citei para vocês a palavra biotech. Então, eu sou da área da biotecnologia industrial. Logo, como minha área de ênfase é na microbiologia, eu era exatamente o que as pessoas chamam de rato de laboratório. Então, eu tinha essa obrigação, né, esse dever, como enquanto mestranda, doutoranda, de estar no laboratório desenvolvendo meu projeto de pesquisa nessa minha área de ênfase. Esse tempo de laboratório, ele é pré-determinado por muitos programas de pós-graduação. Existem orientadores que vão ali estar te ajudando e vão ser mais camaradas e você não vai ter que ter tanto tempo de permanência no laboratório e você pode fazer o seu próprio horário, mas existem lugares em que são laboratórios mais rígidos, tem orientadores mais rígidos que vão te incentivar a estar no laboratório de 6 às 6 todos os dias. E além de estar no laboratório, você ainda tem que estar preocupado de resolver problemas que acontecem no laboratório que não necessariamente são ligados ao seu projeto de pesquisa. Você tem que estar preocupado com a sua tese ou dissertação, com o tratamento de dados que você vai precisar fazer dos experimentos, análises estatísticas, escrever artigos, escrever trabalhos científicos para eventos, corrigir provas. Enfim, são inúmeras as atribuições que um doutorando e um mestrando tem enquanto pós-graduando stricto sensu. E todo esse trabalho, como a própria palavra já diz, trabalho, não configura uma pós-graduação stricto sensu como apenas e meramente um estudo. A pós-graduação stricto sensu, quem faz ela, um mestrando e um doutorando, ele não só tem que estar estudando, porque tem que estar se atualizando em relação aos artigos, em relação a patentes e etc. Você tem que estar lendo e estudando constantemente para fazer os experimentos, mas você também precisa trabalhar, você precisa ter horas a cumprir semanais. E como eu falei, né, aqui no Brasil é muito comum da gente ser chamado de estudante o tempo todo. Eu, enquanto mestranda e doutoranda, eu era chamado de estudante. Eu só fui perceber essa diferença real quando eu fui trabalhar fora, né, que eu fui trabalhar na França durante 6 meses. Então, eu percebi muito essa diferença, porque eu cheguei lá, eu era uma trabalhadora, eu era uma empregada, né, empregada no sentido não de faça aqui tudo, não. Eu era uma empregada no sentido de que eu tinha hora de trabalho para cumprir, e ia para casa, eu não tinha mais obrigação nenhuma, coisa que aqui no Brasil a gente sabe que não é bem assim. Outro fator importante na pós-graduação stricto sensu é que você pode fazer ela sem pagar. Então, você pode receber bolsa, a depender, né, do seu desenvolvimento curricular e na sua análise, seu desenvolvimento na prova, para a seleção e tudo mais, mas você pode fazer como eu fiz. Basicamente, eu não pagava, eu fiz em uma universidade particular, mas eu não pagava. A universidade particular pagava para eu fazer o mestrado e doutorado. E eu recebia do governo um incentivo que a gente chama de bolsa, auxílio, bolsa, CAPES, tem várias, né? CAPES, CNPq, e depois eu vou falar sobre a diferença delas aí em outro vídeo separadinho para vocês. Mas é uma pós-graduação que você vai levar mais tempo, você vai investir com anos. E talvez aí também com saúde mental. Mas você não vai precisar pagar para fazer. Normalmente você vai ser remunerado para fazer. Isso é muito bom. E isso prova mais uma vez de que ser um mestrando e doutorando não é ser estudante, é ser trabalhador, tá, pessoal? É ser pesquisador. Só que no Brasil isso ainda precisa, esse conceito precisa enormemente melhorar. Fora isso, né, fora as atribuições, existem diferenças também entre a pós-graduação lato sensu e stricto sensu na certificação. Quando a gente termina uma pós-graduação stricto sensu, a gente recebe diploma. Quando a gente termina uma pós-graduação lato sensu, a gente recebe certificado. Então, existe uma diferença aí que você tem outro diploma ao terminar uma stricto sensu. E quando você termina lato sensu, você recebeu um certificado como se fosse, entre aspas, um curso a mais que você fez que está relacionado à sua área, que sim, vão ter benefícios. Certo? Não estou aqui tirando o mérito da pós-graduação lato sensu de jeito nenhum, esse não é o objetivo do vídeo. Mas é mostrar que quando você se dedica a um stricto sensu, além do diploma que você tem de bacharelado, você também vai ter o diploma de mestrado e doutorado. E a parte boa, né, que todo mundo sempre quer saber, é
Fora isso, qual que é a grande vantagem de fazer uma pós-graduação stricto sensu se eu vou ter que trabalhar muito mais e vou ganhar outro diploma? Beleza, não vou ganhar um certificado, vou ganhar um diploma, ter um peso maior. Mas qual que é a diferença disso na prática, na vida profissional, no dia a dia? Existe um esquema de pontuação no currículo. E aí, a depender do que você esteja buscando, por exemplo, se for um concurso público, então você vai ter uma pontuação específica para o concurso público. E geralmente, as pontuações para ambos os tipos, né, de certificações, certificado de lato sensu e diploma de stricto sensu, vão ser diferentes. A stricto sensu, por ser algo que demora muito mais, que não é um certificado, é um diploma, você, para terminar um mestrado e doutorado, você tem que ter no mínimo 6, 7 anos aí de dedicação. Então, acaba que a recompensa, digamos assim, ela é maior. A recompensa para quem tem um mestrado, um doutorado, na pontuação, reflete num valor, assim, mais ou menos de 2 a 5 pontos, dependendo do edital, dependendo de qual é a relevância desse mestrado, desse doutorado. E quando é uma especialização ou uma pós-graduação lato sensu, a pontuação ali fica em torno de 1 e 1,5. Então, a diferença é brutal quando você vai ser ali, vai ter uma concorrência que tem uma pós-graduação, talvez stricto sensu, e você vai ter que sair muito melhor em outras avaliações, como prova objetiva, enfim, redação, o que tiver no edital do concurso, do que o pessoal que vai ter um stricto sensu, que vai ter aí realmente um ponto e uma pontuação, uma vantagem a mais na sua frente. Então, assim, o objetivo desse vídeo não foi falar que uma é melhor do que a outra, porque vai depender muito de qual é o seu objetivo profissional. Se você quer focar na área clínica, então mestrado e doutorado não vai te fazer muita serventia, sendo bem sincero. Mas se você tem um sonho, assim, sei lá, de fazer um concurso, ser professor da Universidade Federal, não sei, alguma área, assim, pública, que você queira muito atuar e que seja muito concorrida, se você tiver aí vantagens, né, pontuações a mais no currículo, vão aí fazer toda a diferença na hora da sua aprovação. Futuramente eu vou estar fazendo mais vídeos, né, sobre isso, então se você gostou do conteúdo desse vídeo, eu te convido a me acompanhar. E a gente sempre tá falando aqui sobre o mestrado, doutorado, sempre vai estar falando sobre essa vida acadêmica, né, que é tão, assim, almejada por alguns e temida por outros. E eu acho importante, assim, ter uma pessoa que já passou por isso tudo, né? A gente sabe que tem várias, na verdade. Tem várias pessoas na internet falando sobre isso. Então, eu não sou o alecrim dourado da história. Mas cada um tem seu ponto de vista. E, assim, opiniões existem muitas. E aqui eu tô dando a minha, tá, gente? É segundo a minha experiência e a minha vivência, enfim. Cada um vai ter uma experiência. Posso ser que pra mim tenha sido de uma forma e pra vocês seja de outra. Mas eu tô passando aqui a minha experiência, só pra deixar claro. Mas, enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.